Olá, meus alunos! A nossa aula de hoje será sobre o complemento nominal. O complemento nominal é o termo que completa o sentido de um nome. Esse nome normalmente é um substantivo, mas também pode ser um adjetivo ou um advérbio. O complemento nominal, ele pode aparecer em qualquer parte da oração. Então, veja só. Primeiro exemplo, eu tenho o sujeito, ela, e o predicado. O meu complemento nominal está dentro do predicado. Vamos observar esse predicado. O verbo tem. Quem tem, tem alguma coisa. Tem o quê? Verbo transitivo direto, que pede um objeto direto, que é certeza. Certeza é um substantivo. E esse substantivo precisa de um complemento para que ele tenha sentido. Observem, quem tem certeza de alguma coisa. De quê? Da vitória. Então, da vitória é o complemento nominal de certeza. Aqui embaixo, a necessidade de estudar. Reparem que isso aqui é o meu sujeito. Necessidade é um substantivo. Quem tem necessidade de alguma coisa. De quê? De estudar. Então, de estudar é o complemento nominal do substantivo necessidade. Vamos ver agora outros exemplos. E o que eu quero chamar a atenção nesses exemplos é que eles sempre começam com uma preposição. A obediência ao regulamento. Quem tem obediência a alguma coisa. Então, ao regulamento completa o sentido de obediência. A necessidade dela. A necessidade de quem? Dela. Olha a preposição de, contraída com o pronome ela. Então, dela é complemento nominal de necessidade. Observem nessa oração aqui. Esse remédio é prejudicial ao organismo. Prejudicial é um adjetivo. Então, aqui nós temos um exemplo de um complemento nominal, que é ao organismo, que completa o sentido de um adjetivo. Porque aquilo que é prejudicial a alguma coisa. Olha a preposição a. A confiança nos três é fundamental para o sucesso. A confiança em que? Nos três. A preposição em, contraída com o com o artigo os. Então, nesse caso, nos três é o que? O complemento nominal do substantivo confiança. E reparem nesse último exemplo aqui. Pedro nada sabe relativamente a essa notícia. Relativamente é um advérbio. Quem sabe relativamente alguma coisa, sabe relativamente a alguma coisa, a essa notícia. Então, o a essa notícia é um complemento nominal que está completando o sentido de relativamente, que é um advérbio. E só para chamar a atenção, qual seria então o objeto direto de sabe? Quem sabe, sabe alguma coisa. Sabe o quê? Nada. Então, nada é o objeto direto. Mas ele sabe nada relativamente. Relativamente a quê? A essa notícia. Então, reparem que nesses exemplos, todos os meus complementos nominais iniciam com uma preposição. Somente nesse caso que eu vou mostrar agora, que o complemento nominal pode vir sem uma preposição, quando ele é representado por um pronome oblíquo. Então, reparem, caminhar a pé lhe era saudável a ele. Aquele remédio nos era prejudicial a nós. A sorte lhe foi favorável a ele. Então, reparem, aqui na frente do lhe, na frente do nos e na frente do lhe, não há preposição, mas ela está subentendida quando eu abro esse pronome, quando eu coloco o a ele, o a nós e o a ele. Então, somente quando o complemento nominal é representado por um pronome oblíquo é que ele vem sem a preposição. Agora nós vamos falar da diferença entre complemento verbal e complemento nominal. Lembrando que o complemento verbal completa um verbo.
que esse verbo tem que ser transitivo, ele tem que precisar de um complemento. Então, os complementos verbais são os objetos, objeto direto ou objeto indireto. E já os complementos nominais, como eu já disse, completam substantivos, adjetivos ou advérbios, como nós vimos nos exemplos anteriores. Vamos ver aqui esse caso clássico, que é ela necessita de ajuda, ela tem necessidade de ajuda. O de ajuda na primeira oração está completando o verbo necessitar, então ele é um complemento verbal, ele é um objeto indireto. Já o de ajuda na minha segunda oração está completando a palavra necessidade, que é um substantivo, então ele é um complemento nominal. Agora eu vou deixar com vocês orientações finais. Revisem sempre todo o conteúdo, porque a cada vez que nós estudamos um termo novo, nós vamos ter que comparar esse termo com os outros que nós já estudamos. Por exemplo, nós acabamos de ver que o complemento nominal e o objeto indireto começam com uma preposição. Então, nós temos que saber quando é um e quando é outro. E também eu peço que vocês façam os exercícios com atenção, tentando sempre buscar o que aquele exercício está pedindo, o que esse exercício está trabalhando. Melhor dizendo, o que esse complemento nominal, por exemplo, está completando? Ele está se referindo a que termo? A um substantivo? A um adjetivo? A um advérbio? Procurem se aprofundar sempre dentro dos exercícios que são postados lá na plataforma, no Tule, tá bom? Então, boa aula para vocês e bons estudos!